Olá pessoal, esse é o passo 4, que é o georreferenciamento de imagens do Google Earth. O Google Earth é um software gratuito, intuitivo, é o responsável pela popularização da cartografia, né, em todo o mundo. E as imagens do Google Earth, elas nada mais são do que uma miscelânea de imagens de diversos tipos de satélites, como o GeoEye, o QuickBird, o ALOS, tá? Então, as imagens do Google Earth são utilizadas para projetos também, lógico, projetos que não exigem, né, uma precisão apurada, né, posicional daquelas feições ali que você está trabalhando. Porém, são imagens que são largamente utilizadas e são muito populares. Vem aí em camada e vamos adicionar os dados a ser o dado a ser utilizado como referência, tá, para eu achar, né, a imagem dentro da base cartográfica. Então a gente vê limite municipal Rio, tá? E viemos em prática 2 e vamos colocar área estudo gel. Área estudo gel, adicionar. E vamos adicionar também o raster. O raster, que é a imagem JPEG que não está referenciada, ela está solta no espaço, tá? Adiciona. Olha lá. Ele quando a imagem ela não apresenta uma referência, ele já redireciona para a referência estabelecida no dataframe, que é Cirrus 2000 UTM-23S, tá? Então, se a gente for aproximar para a camada, tá? Essa aqui é a camada. Se der esse erro aqui, que tá sendo muito comum nessa nova versão, tá? Remova e adiciona de novo, tá? Remova e adiciona de novo, porque esse erro de distorção, né, como se ele tivesse apoiado num papel de fato, está sendo muito comum nessa nova versão do QGIS 3.0, tá? Então tenha esse cuidado, tá? Agora nós vamos realizar, né, vamos aplicar a base cartográfica, né? Nessa versão QGIS 3.0 ainda não há alguns plugins que tinham na versão da família 2.x, tá? Então, o OpenLace plugin e o Quick Map Service, por exemplo, são plugins que ainda não estão adaptados à nova versão do QGIS 3.0. Eu menciono-os na prática, tá? Porém, eles não estão ainda adaptados à nova versão, tá? Essa é uma questão de tempo, mas não tem problema. Como é que a gente pode fazer esse georreferenciamento? Primeiro a gente vem em XYZ Tiles aqui, ou a gente vem em camadas, gerenciador de fontes de dados, e em navegador, que é o browser, a gente vem em XYZ Tiles. O meu só tem o OpenStreetMap, como o do usuário também, o aluno também deve ter, tá? Eu clico o botão direito e faço uma nova conexão. Essa conexão eu boto um nome, que é o Google, né? O Google Images. E aqui eu coloco a URL que vai fazer a conexão com essa base imagética do Google. Essa URL aqui, ela está presente na prática 5, tá? Mas essa URL é bem comum. Na prática 5 eu deixo disponível lá a URL para copiar e colar, tá? Dá um OK. Acabei escrevendo errado aqui, eu vou editar, tá? E eu clico 2 vezes e ele me adiciona a base cartográfica. Eu dou um aproximar para a camada. Perceba o quão não georreferenciado está a imagem, ó. Ela nem consegue, mesmo ele realizando, mesmo o sistema realizando, né, a definição de referência automaticamente, né, a imagem ela se encontra em unidades de linha e coluna, tá? E não em unidades métricas. Então a gente vem em Google Images e dá um aproximar para a camada. E nessa aproximação para a camada eu aproximo para a área de estudo, tá? A área de estudo eu vou posicionar eu vou posicionar o Google Images embaixo da área de estudo, tá? Essa é a área de estudo que abrange a minha fotografia que não está georreferenciada. Clico 2 vezes em área de estudo, tá? Clico 2 vezes. E em simbologia, em símbolo simples, eu coloco aqui embaixo estilo de preenchimento sem pincel. Então aqui é sem pincel,
Coloco uma espessura um pouco maior, tá? Dou um OK. E essa é a região onde eu vou georreferenciar, tá? Minha área de estudo. E qual é o plugin para realizar o georreferenciamento? É o georreferenciador, tá? Então, eu primeiramente, esse georreferenciador fica em raster, tá? Mas eu preciso ativá-lo. Então eu venho em complementos, gerenciar e instalar complementos, tá? E em gerenciar e instalar complementos eu clico aqui, ó, eu ativo o georreferenciador GEDAL, tá? Ele também se encontra disponível para baixar, mas no momento que você baixa o CtrlGIS 3.0, ele já está no core, né, do CtrlGIS. Então fecha, uma vez ativado, você fecha, vem em raster e georreferenciador, georreferencer. Aí ele abre uma outra janela, né, do georreferenciador, tá? Vamos clicar em abrir imagem aqui e você vai apontar para a imagem do Google Earth, né, que está aqui em 3.0, imagem RJ, abrir, tá? Essa é a imagem do Google Earth. E agora nós vamos realizar o georreferenciamento dos pontos. Como a gente vai usar uma transformação polinomial, né, o mínimo de pontos de controle são 5, tá? Então a gente vai escolher pontos fotoidentificáveis, tá? Quinas, esquinas de rua, bifurcações, tá? Vértices de terreno. A gente vai escolher esses pontos que são facilmente identificáveis, tá? E vamos associar esse ponto aqui, facilmente identificável, com o mesmo ponto, que é o homólogo a esse, na base que está georreferenciada, na base do Google Earth, tá? Então vamos começar. Aqui a gente vai... Os pontos devem ser bem distribuídos, tá, ao longo de toda a imagem, então não podemos concentrar pontos de controle em dada região, tá? Então a gente vem aqui, ó, em adicionar ponto, e vamos adicionar esse vértice aqui, ó, tá? Aí, uma vez que você clica no vértice, ele pede para você colocar as coordenadas, leste e norte, né? O oeste e o norte. Isso aqui é coordenadas planas, né? Nesse caso, mas ele também aceita coordenadas elipsoidais. Mas não vamos colocar o valor da coordenada, tá? E essa opção seria válida caso você fosse no Google Earth, marcasse um ponto lá e pegasse aquela coordenada do ponto marcado no Google Earth. Aí você copia e cola para cá, tá? Nesse nosso caso não, a gente vai marcar a partir do mapa. Então clique a partir do mapa. E aqui, ó, num ponto homólogo, na base cartográfica do Google, eu vou marcar o mesmo ponto, tá? Em coordenadas decimais, porém, aliás, em coordenadas decimais elipsoidais, tá? Não é a coordenada plana. Então dá um OK. Você tem o primeiro ponto homólogo. Agora vamos lá para outra extremidade da imagem. Daqui a gente vai marcar o ponto, né? Vamos marcar esse vértice aqui, ó. Esse vértice aqui, marca a partir do mapa. E vamos lá na outra extremidade, tá? Aqui é o extra. E marca esse vértice aqui também, tá? Veja que é o mesmo vértice. Dá um OK. Vamos continuar no mínimo 6, tá? Agora aqui em cima tem essa primeira esquina aqui, ó. Eu marco esse ponto e o mesmo ponto está aqui, ó. Realizo esse georreferenciamento, tá? Agora eu venho aqui para baixo, ó, tem uma estrutura aqui, ó. Pego esse vértice aqui mais externo a partir do ponto do mapa e procuro, né, o mesmo vértice mais externo, tá? OK também. Temos 4 pontos, faltam mais 2, tá? Aí eu coloco um aqui no meio, ó. Tem essa pista aqui, ó. Essa bifurcação aqui, né?
a partir do mapa, e aqui eu realizo, tá, essa associação com o homólogo. Tá, eu tenho 5 pontos, vou adicionar mais um aqui, ó, nessa região. Essa região aqui é interessante, tá? E 6 é o mínimo, tá? Mas vocês podem colocar quantos pontos forem necessários, tá? Coloque aqui também, tá? E vou escolher mais um para sair um pouco do padrão de 6 pontos. E vou escolher um ponto aqui nessa região. Nessa região um pouco complicada de ponto, mas ó, aqui tem uma bifurcaçãozinha a partir do mapa na tela, e aqui eu identifico, né, essa mesma bifurcação aqui, tá? Uma vez marcados os pontos de controle, vamos clicar em play, tá? Vamos definir o tipo de projeção. O tipo de transformação será a transformação polinomial, tá? Vamos utilizar a polinomial 2, porque ele apresenta dois parâmetros, né, x e y, tá? O método de reamostragem vai ser o vizinho mais próximo, porque ele atribui o valor do nível de cinza, né, do nível de cor da imagem ao pixel da imagem reamostrada, né, que estiver mais próximo, ao pixel que estiver mais próximo. O SRC-alvo vai ser o WGS 84, porque ele é referente a uma imagem do Google Earth, né? Imagens do Google Earth, como ele tem uma abrangência mundial, ele já contém essa referência elipsoidal WGS, uma referência global, tá? O raster de saída nós vamos salvar em prática 4, tá? Como imagem RJ modificado. Imagem RJ modificado, salvar. Aqui você pode gerar um mapa em PDF, tá? E gerar um relatório também dos pontos de controle e suas imprecisões, né? E suas diferenças de posicionamento, tá? Dá um OK. Ele apresenta as diferenças de pixel. Isso aqui é unidades de pixel, tá? Então, entre a fonte e o destino, entre a fonte que está em coordenadas arbitrárias, tá? E o destino que está em coordenadas elipsoidais, tá? E uma vez configurado, a gente vai clicar de novo em iniciar georreferenciador. Tá? O raster foi georreferenciado com sucesso, tá? Minimize. E agora nós vamos abrir o dado georreferenciado. Vem em raster e vamos colocar um modificado, tá? Adicione, tá? Ele está presente, né, na base cartográfica, na base imagética. Clique o botão direito, vem em propriedades e coloque uma transparência para a gente poder visualizar, tá? Para a gente poder visualizar concomitantemente. Então veja que a transparência mudou, né? Agora a abordagem não é mais transparência. A transparência ela pode aparecer aqui também, caso seja uma imagem de satélite, mas a transparência aqui ela é vista como uma opacidade, então está 100% opaco. Então aqui a gente tem que diminuir a transparência para 50%, para ver se a gente consegue visualizar. A opacidade vamos colocar menor, 35%, que fica mais elegante. Ó. Você vê que a imagem ela se encontra georreferenciada. Ó. Essa aqui é a imagem do Google Earth. E o fato dela estar posicionada sobre a base cartográfica do Google Earth, já presume-se que ela está georreferenciada. Tá? Então você é capaz de realizar vetorizações, edições de dados em cima dessa imagem do Google Earth. Ela distorce somente as extremidades da imagem. Uma solução para isso seria aumentar a quantidade de pontos de controle dentro dessas áreas, né, que estão distorcidas, tá? Então a área está distorcida, coloca mais pontos de controle para poder corrigir essa imagem aqui, tá? Utilizamos 6 pontos de controle, que é o mínimo, porém quanto mais pontos de controle, mais posicionalmente consistente será a sua imagem, né?
Então não haverá essas distorções, não haverá feições com a forma distorcida, como se apresenta aqui na extremidade. Tá? Mas a imagem se encontra georreferenciada. Clica o botão direito, vem em propriedades. Tá? Em informação, a gente vê que o SRC está WGS geográfico. Tá? Então nós temos todas as informações de projeção, tá? De referência geográfica. Esse foi o nosso passo 4.